No passado, Elantris foi uma cidade cheia de brilho, onde divindades permeavam o local e tornavam ela a cidade mais espetacular do reino. Porém, há 10 anos, a cidade foi atingida por uma maldição e sucumbiu, fazendo com que ela fosse isolada do resto, já que os moradores daquele local passaram a viver o sofrimento eterno, permeados de doenças, sofrimento, dor, miséria, fome e qualquer outro tipo de mazela que você possa imaginar. É nesse contexto que a gente vai acompanhar Halfdan, o príncipe de Arelon, que foi jogado nesse local. A gente não sabe como, nem o porquê, mas a gente começa a descobrir isso ao pouco, né, conforme o decorrer da história avança. Essa é a sinopse de Elantris, livro do Brandon Sanderson, que eu já li faz um tempinho, mas que eu nunca tinha comentado com vocês, então resolvi trazer ele hoje aqui para o canal. O meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Por favor, se você ainda não conhece, né, aqui o canal a gente fala sobre cinema, literatura, HQs, mangás, anime e afins. Então se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo para ajudar no engajamento e fazer o canal crescer. Sem mais delongas, bora continuar falando dessa obra. Bom, Brandon Sanderson é um dos autores, né, mais aclamados da fantasia na atualidade, apesar de também escrever ficção científica e tudo mais. E né, ele está muito em alta no Brasil por causa do Relato das Guerras da Tempestade. É uma série gigantesca de fantasia que começou a ser publicada no Brasil recentemente pela editora Trama. Porém, no passado, né, o Brandon Sanderson foi publicado também no Brasil outras obras pela editora Leia, que é, né, esse volume que eu tenho aqui de Elantris é da Leia. Não sei o quão fácil ainda é achar esse volume aqui no Brasil, porém acredito que em breve a Trama deve trazer mais coisas do Brandon Sanderson, tanto coisas novas quanto reedições, porque isso aqui é uma obra-prima, apesar de ser o primeiro livro do autor, que originalmente foi publicado lá em 2005. Vale salientar que, né, esse livro faz parte de um universo, né, de fantasia do Brandon Sanderson. Porém, não precisa se preocupar caso você seja aquela pessoa que tem receio de ler uma obra porque é uma série ou algo do tipo. Sanderson agrada gregos e troianos nesse sentido. Por quê? Ele tem, né, uma série, digamos assim, de fantasia que se liga por detalhes, se liga ali, né, por questões ali mais de subtexto, não necessariamente por narrativas. Ele tem séries de fantasia que se passam dentro desse universo, como é o caso do próprio A Guerra das Tempestades, A Guerra dos Relatos da Tempestade. Porque, se não me engano, vão ser ao total 10 livros, ele já escreveu 4. Porém, ele tem outras obras que são volumes únicos, ou trilogias e etc., que fazem parte desse mesmo universo. Então é possível você ler cada uma dessas séries, ou volumes únicos, trilogias, etc., de forma isolada, como se fosse um micro-universo. É o caso de Mistborn, caso, né, da Guerra, caso também de Elantris, que é volume único. Ou seja, um livro aqui de quase 600 páginas? Sim, porém, é um livro de quase 600 páginas que se fecha absolutamente nele. Dito isso, né, como eu falei, é o primeiro livro do autor, mas ainda assim ele tem uma escrita extremamente fluida, é um livro muito gostoso de se ler, porque ele consegue te deixar instigado a todo momento. O grande mérito disso é por causa da construção do mundo do Brandon Sanderson, que talvez seja, né, o seu maior mérito como autor. Ele escreve personagens muito bem, escreve motivações muito bem, mas é inacreditável como esse cara tem uma mente criativa para criar mundos fantásticos, e isso dentro da fantasia é algo fundamental. Seja em aspectos políticos, econômicos, religiosos, onde todos estão presentes aqui, a gente tem, por exemplo, divergências políticas, até porque Elantris era a capital do reino e a partir do momento que ela cai, abre margem para uma guerra política. A gente tem também questões religiosas, onde tem disputa entre duas religiões e dentro dessas religiões tem subtramas, personagens que agem de forma diferente de acordo com suas crenças. E economicamente nem precisa se falar. Tudo gira, né, conforme, digamos assim, as engrenagens. Tudo está conectado, nada é por acaso. Dito isso, quando a gente passa para a narrativa principal, a gente vai ter aqui uma perspectiva, né, uma narrativa contada pela perspectiva do narrador, ou seja, não é pela perspectiva dos personagens necessariamente, não é aquela narração em primeira pessoa, mas sim em terceira pessoa, porém a gente vai acompanhar a jornada de dois personagens, que é, né, como eu falei lá no início, o Halfdan, que foi jogado em Elantris sem necessariamente entender como isso aconteceu, e aos poucos a gente vai ter que entender, né, do porquê que ele foi chegar lá, só que rapidamente nos é apresentado um contexto, o fato de que ele estava prestes a se casar com, né, uma princesa, até porque, como eu falei, ele era príncipe, e ele é príncipe da cidade, né, de Arelon, cidade que se tornou a capital após a queda de Elantris, e no caso ele iria se casar com a princesa Sarene. Sendo que a Sarene, enfim, como vocês quiserem falar, ela acabou ficando, né, digamos assim,
A margem de tudo isso, a partir do momento que a pessoa, né, com que ele iria se casar, acabou morrendo, ou bem entre aspas, morrendo, e sendo jogadas ali de forma secreta em Elantris. Ela então acaba tendo que segurar a bucha sozinho, o que mostra como ela é uma personagem muito, né, digamos assim, dura na queda, já que ela não é aquele estereótipo da donzela que precisa ser salva, da princesa que precisa ser salva. Ela é uma mulher, né, objetiva, impactante, que vai segurar a bucha ali conforme as conspirações políticas vão acontecendo. Ela tem que segurar essa situação, porque, como eu falei, já que tem instabilidade política, tem alguém querendo ocupar esse vago, essa parte, né, mais vaga que ficou ali, esse vácuo, mais necessariamente dizendo. Então, ela vai ali fora de Elantris tentar tomar conta disso tudo, a gente acompanha a perspectiva dela, bem como a gente acompanha a perspectiva de uma maneira mais sobrenatural, a construção desse mundo mais, digamos assim, sobre a maldição, pela perspectiva do Halloween. Então, alternando entre essas perspectivas, a gente consegue trazer aqui, né, um mundo de fantasia épico, incrível, que de certa forma às vezes começa a ficar um pouco maçante, porque realmente é um livro longo, mas ainda assim é fluido. Se você sente que a leitura está pesada, deixa um pouquinho de lado, volta depois, que eu tenho certeza que você vai finalizar em algum momento. Sem falar do sistema de magia aqui inventado pelo Brandon Sanderson, que é incrível. Ele, na entrevista, já falou que se baseou nos kanjis para poder fazer esse estilo, né, de magia, que tem ali ligação com símbolos, etc. Enfim, Elantris é um prato cheio para fantasia. Seja você que curte volumes únicos, ou seja você que curte séries mais complexas. Porque se você leu Elantris e gostou, talvez você não vai ler nada que vai voltar necessariamente para o universo de Elantris, pelo menos não por hora. Porém, você pode ler tantas outras coisas do Brandon Sanderson que faz parte da Cosmere, que é o universo dele total, digamos assim, o universo More. Enfim, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais, o link para os meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.